Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. É possível que um santo tenha desobedecido e ainda assim estivesse certo? Quando falamos de São Bento, a imagem que vem à mente é disciplina, regra, obediência absoluta, vida monástica estruturada. Mas existe um episódio pouco explorado que revela algo profundamente desconfortável. Houve um momento em que São Bento escolheu não seguir o que esperavam dele. E essa decisão mudou tudo. Para entender isso, precisamos sair da versão romantizada da história dos santos e entrar no mundo real em que ele viveu. O século VI não era um período tranquilo. O Império Romano estava em colapso, havia instabilidade política, crises morais e uma igreja tentando se reorganizar. Não era um tempo de conforto espiritual, era um tempo de sobrevivência. E nesse cenário surge São Bento, um jovem que abandona os estudos em Roma porque percebe que o ambiente estava corrompendo sua alma. Essa já foi, de certa forma, uma desobediência silenciosa. Esperava-se que ele seguisse uma carreira promissora, que se integrasse ao sistema, que buscasse prestígio, mas ele percebeu que permanecer ali significaria comprometer sua fé. Ele não estava desobedecendo a Deus, estava desobedecendo expectativas humanas. E essa distinção é crucial. Mais tarde, quando já era conhecido por sua santidade, São Bento foi convidado a liderar um mosteiro que estava em completa desordem. Os monges viviam sem disciplina, sem unidade, sem compromisso real com a vida espiritual. Eles queriam alguém que resolvesse os problemas, mas não queriam mudar. E aqui começa o conflito. Bento assume a liderança e começa a aplicar disciplina. Estabelece horários, regras, limites claros, exige coerência entre palavra e prática. Mas os monges resistem. Eles não queriam transformação, queriam conforto religioso. A tensão cresce ao ponto de, segundo a tradição, tentarem envenená-lo. Sim, um santo que quase foi morto por exigir seriedade espiritual. Agora vem o ponto decisivo. Bento poderia ter insistido, poderia ter imposto autoridade, poderia ter lutado para manter o cargo, mas ele faz algo inesperado. Ele vai embora. Ele deixa o mosteiro. À primeira vista, isso parece desistência, parece fraqueza, parece abandono da missão. Mas, na realidade, foi um ato de discernimento profundo. Ele entendeu que permanecer ali significaria legitimar uma estrutura que não queria conversão verdadeira. Permanecer seria compactuar com uma fé superficial. Ele não estava fugindo da responsabilidade. Ele estava se recusando a validar a mediocridade. Essa decisão é desconcertante porque quebra nossa visão simplista de obediência. São Bento valorizava a obediência como virtude central na vida monástica, mas ele sabia que obediência não é submissão cega a qualquer estrutura. Existe uma diferença entre obedecer a Deus e se submeter a um ambiente que rejeita a verdade. Muitas vezes, nós confundimos fidelidade com permanência. Achamos que sair de um ambiente tóxico é sinal de fraqueza espiritual. Achamos que aguentar tudo é prova de santidade. Mas a história de São Bento mostra algo diferente. Às vezes, a decisão mais fiel é se retirar. Ele escolheu a coerência em vez do cargo. Escolheu a verdade em vez da aceitação. Escolheu preservar a integridade espiritual em vez de manter uma posição de liderança que estava sendo sabotada. E é aqui que o título faz sentido. O dia em que São Bento desobedeceu expectativas humanas e salvou tudo. Porque se ele tivesse permanecido naquele mosteiro desordenado, talvez sua regra nunca tivesse sido escrita. Talvez a estrutura que moldou o monaquismo ocidental nunca tivesse existido. Talvez a estabilidade espiritual que atravessou séculos tivesse sido sufocada por um ambiente que não queria mudança. Ao sair, ele preservou a visão. Ao se afastar, ele protegeu a missão.
Ao não insistir em um espaço que rejeitava disciplina, ele abriu caminho para construir algo sólido. Isso toca diretamente nossa vida hoje. Quantas vezes permanecemos em situações espiritualmente destrutivas por medo de parecer rebeldes? Quantas vezes confundimos obediência com medo de desagradar pessoas? Quantas vezes mantemos relações, ambientes e compromissos que estão corroendo nossa fé porque achamos que um bom cristão aguenta tudo? São Bento não era rebelde. Ele era lúcido. Ele entendia que Deus não chama ninguém para sustentar estruturas que rejeitam conversão. Deus chama para a fidelidade, não para a autopreservação de sistemas falidos. Esse episódio também ensina algo profundo sobre liderança espiritual. Nem todo conflito deve ser vencido. Nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes, a vitória está em não entrar na guerra errada. A maturidade espiritual inclui saber quando insistir e quando sair. E talvez essa seja a parte mais polêmica. Existe uma desobediência que é, na verdade, fidelidade superior. Quando você se recusa a compactuar com o erro. Quando você se recusa a suavizar a verdade para ser aceito. Quando você escolhe coerência, mesmo que isso custe posição, status ou reconhecimento. Hoje falamos muito sobre obediência cristã, mas pouco sobre discernimento espiritual. São Bento nos mostra que obediência verdadeira começa na escuta de Deus, não na pressão do ambiente. Se o ambiente exige que você diminua sua fé para permanecer, algo está errado. E antes que alguém interprete isso como incentivo à rebeldia, é exatamente o contrário. São Bento dedicou sua vida à disciplina, à regra, à hierarquia. Mas tudo isso tinha um centro, a busca sincera por Deus. Quando a estrutura deixa de servir a esse propósito, ela perde sua razão de existir. A história de São Bento não é confortável. Ela confronta nosso comodismo. Ela questiona nossas permanências. Ela nos obriga a perguntar: estou sendo fiel ou apenas evitando conflito? Talvez você esteja hoje em um ambiente que enfraquece sua fé. Talvez esteja mantendo padrões espirituais baixos por medo de julgamento. Talvez esteja confundindo paz com ausência de confronto. São Bento nos ensina que a verdadeira paz nasce da coerência. E coerência exige coragem. Essa não é uma mensagem sobre abandonar tudo ao primeiro sinal de dificuldade. É uma mensagem sobre discernir, sobre entender quando insistir fortalece e quando insistir corrompe. O dia em que ele foi embora não foi um dia de derrota, foi um dia estratégico. Foi o dia em que ele escolheu proteger algo maior do que sua própria reputação. E talvez a pergunta que fica seja: você teria essa coragem? Esse conteúdo fez você refletir. Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam essa parte menos falada da história de São Bento. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões profundas sobre a vida dos santos, fé católica e discernimento espiritual. E deixe nos comentários: você já precisou sair de algo para preservar sua fé? E não se esqueça, estamos vivendo nossos dias de oração de São Bento nesta novena especial. Acompanhe diariamente e fortaleça sua caminhada espiritual durante este tempo. Nos vemos no próximo vídeo.